Escrever ficção, mestre Assis Brasil. Página 341. Dizem que toda pessoa, ainda que muito distante da literatura, tem o furtivo sonho de escrever um romance. E quando se repete que alguém só pode considerar-se completo se tiver um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, este livro será um romance. No campo da escrita profissional, muitos leitores têm como certo que o romance é o destino inevitável de seu contista predileto, e aguardam isso dele. E então, quando sai um romance? O romance é, por definição, o monumento da literatura. É claro que existem muitos contos absolutamente brilhantes, muitos contistas brilhantes, mas essa é a grande questão. O brilhantismo do gênero conto, ele vai advir necessariamente do seu autor, e não do gênero em si, que almeja sempre uma narrativa mais rápida, mais ágil, embora tenha extrema potencialidade também, vamos discutir isso posteriormente. Mas o romance, ele é uma obra que exige fôlego, tanto do leitor quanto do autor. Por exemplo, um dos meus autores prediletos, que é o Jorge Luiz Borges, ele dizia que não era um leitor de romance, tampouco escreveu um romance. Ele tornou-se conhecido como contista e também como poeta, ensaísta, mas basicamente como contista, é a sua grande contribuição para a literatura. Ele dizia exatamente isso, que ele não se via capaz de escrever um romance porque ele não tinha fôlego para isso. Isso torna um autor menor? De forma alguma. De forma alguma. Ele é um dos grandes gênios da humanidade, um dos grandes gênios da literatura, inclusive, na minha opinião, polêmica, ele é o único autor da América Latina que mudou a história da literatura. Temos muitos grandes gênios, de Machado de Assis, a Guimarães Rosa, a Juan Rulfo, a Julio Cortázar, mas o único que dividiu a literatura entre antes dele e depois dele foi Jorge Luiz Borges, aqui na América Latina. E era, fundamentalmente, um contista. Agora, o romance, ele é grande por si só. E o que o torna tão grande? Né? Embora nós saibamos que existam os romances comerciais, os romances mal feitos, os romances de fórmula, como já discutimos isso anteriormente, a questão é que no cerne do gênero romance você tem a perspectiva da polifonia. Muitas vozes podem ser inclusas na narrativa do romance. E para que servem essas vozes? Qual que é a função delas? Fundamentalmente, representar o mundo moderno e, principalmente, qual é o papel do ser humano neste mundo moderno. O problema do romance é o ser humano. Não é minha pretensão, tampouco minha habilidade, não tenho formação para isso, discutir com vocês a história da literatura. Né? A minha ideia aqui é falar um pouco do gênero romance para depois pensarmos em formas de escrita de romance, na construção de personagens, de enredo, da própria estrutura, da colocação no tempo. Porém, eu acho que é fundamental conhecermos um pouco da história do romance para podermos nos aventurarmos em um gênero tão complexo e que exige tanto fôlego. Caso você queira uma coisa mais rápida, eu recomendo muito este livro aqui, que é Uma Breve História da Literatura, John Sutherland. Ele é um livro muito rápido, de leitura muito agradável, muito ágil, né? Um caráter muito ensaístico, né? Muito agradável de ler, em que ele faz um passeio por toda a história da literatura e foca muito na perspectiva do romance, da importância do romance. Fala do épico, fala da poesia, os grandes autores, né? Mas os capítulos dedicados ao romance, como ele é fundamental para compreendermos o nosso mundo, é extremamente importante. Eu acho que se você tiver interesse em uma coisa mais rápida, talvez a dica melhor seja essa. Melhor dica seja essa. Agora, se você estiver com fôlego e com tempo,
né? Eu recomendo que vocês leiam, ou pelo menos dêem uma passada de olhos nisso daqui. Estou até me tampando aqui. São os 4 volumes da história da literatura universal do grande Otto Maria Karpov, o genial Otto Maria Karpov. O que ele faz aqui, basicamente, é um compêndio, né, dos grandes autores, dos principais autores, né, inserindo-os, né, em períodos históricos, né, mostrando como que eles construíram suas obras e como que eles foram recebidos em seus momentos históricos. Sabe? Então, assim, é muito interessante, embora tenha um caráter enciclopédico, né, quase que de consulta, né, mas é fundamental, né, temos pelo menos uma ideia, né, desse monumento criado pelo Otto Maria Karpov, inclusive criado em língua portuguesa. Talvez a melhor história da literatura universal tenha sido escrita em português. Isso é muito pouco falado e deve sempre ser lembrado. Mas, como eu dizia, o gênero romance, ele é fundamental ter o conhecimento sobre a sua estrutura, sobre a sua história, para nos aventurarmos a escrever. E é fundamental lembrarmos que o gênero romance, ele é interligado, ele é muito relacionado com a ascensão da burguesia. Para discutir isso, eu recomendo este livro, de Franco Moretti, O Burguês, Entre a História e a Literatura. Ele mostra como que o gênero romance ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, interligado à ascensão da burguesia, interligado à ideia de difusão da educação e da leitura, né? Da própria ideia de que a leitura de romances e folhetins, eles tinham uma função que hoje é atribuída para a mídia audiovisual. Ou seja, foi necessário surgir essa classe para que a leitura de romances, dessas narrativas, passassem a ser parte do cotidiano e não como uma coisa sazonal, que acontecia em festas ou em algum momento especial. Não. Com o burguês, o romance passou a fazer parte do cenário cultural definitivamente, como algo cotidiano. E isso é fundamental. Porém, antes de chegarmos no romance burguês, é importante conhecermos os antecedentes. Eles existiram. E se considera, historicamente falando, que o romance Satyricon, de Petrônio, teria sido talvez a primeira experiência em romance conhecida. Foi um livro escrito em prosa, na Roma Antiga, por um membro da corte do imperador Nero. Isso mesmo, aquele lá do toca fogo na cidade, fica cantando, né? Aquela coisa toda aquela mitologia, né? O famoso e infame imperador Nero. Então, o autor, que é o Petrônio, ele era considerado o árbitro da elegância na corte de Nero. O que significava isso? Basicamente que ele ditava o que era correto se fazer numa situação de corte, né? Então ele estabelecia essas, vamos dizer, normas a partir do seu próprio comportamento. Ele teria escrito esse livro, que seria, vamos dizer assim, essa primeira experiência em romance. Agora, falando em romance moderno, acredito que talvez o grande marco tenha sido Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Corrobora a ideia a leitura deste livro aqui, que eu considero um livro muito interessante, que é A Arte do Romance, escrita pelo escritor muito conhecido pelo Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera. Ele tem alguns livros ensaísticos, né? Isso aqui é um deles. A tese principal que ele defende é que com o Don Quixote foi a primeira vez que o personagem literário ele se viu sem Deus. Mas o que significa isso? Ver-se sem Deus. Todos conhecem a narrativa Don Quixote. É a história de um fidalgo, né, que enlouquece de tanto ler romances de cavalaria. Na tradição dos romances de cavalaria, romances cavaleirescos, né, romances de gesta, você tinha sempre ali o elemento místico muito próximo, né, muito dentro da narrativa. Por exemplo, a morte
de Arthur, do Sir Thomas Malory, que talvez seja a melhor compilação das lendas arturianas. Aqui nós temos tudo. A espada na pedra está até na capa, o Mago Merlin, a Fada Morgana. Quer dizer, para se discutir o personagem Arthur, né, você coloca ele no meio de todo um princípio narrativo mágico. Né? Isso aconteceu também com Percival, do Eschenbach, que é outro exemplo disso, e mesmo na literatura de gesta, né, que foi feita em versos, não em prosa, né, do Chrétien de Troyes. É a mesma lógica, né? Você tem ali o mundo ditado pelo elemento mágico. Em Don Quixote não existe mais isso. O Quixote, ele apanha tanto das pessoas e dos moinhos de vento exatamente porque ele não é o que ele pensa que é um cavaleiro medieval, né? Reconhecido por Deus, protegido por Deus e que luta, né? Pensando nessa ideia do divino e tudo mais. Não, ele até imagina isso, mas ele está sozinho de fato. E esse é o cerne da narrativa. Mesmo em Don Quixote você já tem experimentalismos muito interessantes que depois viriam a ser a base do auge do momento do romance no século XX. Né? Por exemplo, o primeiro volume de Don Quixote fez muito sucesso, né? E logo apareceu um imitador, ou vários imitadores, e o Cervantes pensou, não, eu tenho que escrever a continuação eu mesmo para que eu não perca o meu personagem. E assim ele fez, e ele cita os livros falsos, os livros apócrifos, no próprio texto do Don Quixote, na segunda parte. Ou seja, pense nisso enquanto estrutura narrativa. É extremamente sofisticado e complexo. Né? Você está falando do livro citando ele mesmo, citando uma versão falsa dele mesmo. É como diz Humberto Eco, todos os livros falam sobre todos os livros. E esses experimentalismos, eles nunca pararam. Por exemplo, no século XVIII nós temos o Tristram Shandy, né? A vida e as opiniões do cavaleiro Tristram Shandy, do Laurence Sterne, que é uma narrativa que se desdobra em muitas outras narrativas, uma dentro da outra. E chega ao ponto de ter um enredo, uma parte do enredo que é citado no início do livro, e você abre um parêntese ali, você fala por 100 páginas, e de repente, não, vamos retomar aquela história que eu falei naquela parte tal. Ou seja, pensando em termos de estrutura, é extremamente complexo. Agora, quando você sai desses experimentalismos, né, dessa gênese do romance se colocando ali, o que você tem? Né? Você tem os romances que eles preservam alguns elementos dessa narrativa antiga, mágica e tal. Agora, esses romances eles não têm uma preocupação necessariamente com o espírito humano. Eles são enredos, histórias fundamentadas basicamente na peripécia, na aventura, no enredo ali principal, tal. É o que nós podemos chamar de romance de gênero. Então, por exemplo, se você conta uma história parecida com a Távola Redonda hoje, né, você não vai discutir necessariamente o espírito humano. Você vai discutir o quê? Qual é a aventura que o herói vai cumprir, qual é a sua missão e por aí vai. Isso acontece se desdobrando em várias outras fórmulas. Por exemplo, o romance de terror, o romance de detetive. Está muito em vigor agora a ideia do romance apocalíptico, né? Você fala contar do fim do mundo, apocalipse zumbi, coisas desse tipo. Agora, o romance, né, se fixou na tradição de ser uma discussão sobre o ser humano em sua forma universal. Aquela famosa frase do Tolstói é a melhor definição disso. Torne a sua aldeia universal. Ou seja, torne o seu personagem, aquele indivíduo, né, um indivíduo que pode ser reconhecido por qualquer pessoa no mundo. Reconhecido no sentido estético, né, enquanto um espírito humano. Não é à toa que o Tolstói ele é um dos grandes modelos, os grandes exemplos de romancista, né, com Ana Karenina, Guerra e Paz. Apenas 2 exemplos da sua vasta produção. E quando nós falamos dessa ideia de que o romance ele fala necessariamente sobre o ser humano,
nós estamos querendo dizer que as particularidades humanas, essa grande comédia humana, é o objetivo final do gênero romance. E um dos mestres disso foi exatamente Balzac, né? Com a sua gigantesca e espetacular comédia humana, em que ele pretendeu descrever, analisar, interpretar a França de sua época, né? E nas mais diversas narrativas. Assim, nós podemos dizer, com esses exemplos de Tolstói, Balzac, mesmo Dostoiévski, que o auge do romance, né, enquanto gênero, foi no século XIX. Agora, isso não significa que o auge da fórmula romance, de onde o romance poderia chegar, aconteceu no século XIX. Nós temos no século XIX as grandes narrativas, né? As grandes histórias sendo contadas. Agora, foi no século XX que a sagrada trindade de escritores, né, concebeu o auge do romance. Quem são eles? Kafka. Estou aqui com um exemplo da sua obra, que é o Processo. James Joyce. Outro exemplo aqui é Ulisses. E Marcel Proust. No caso aqui, estou com 7 exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque o ciclo romanesco representado pelo Em Busca do Tempo Perdido são 7 histórias, são 7 livros, né? Mas contando a mesma história. Você tem o mesmo enredo ali. Isso, pensando em termos de até onde o romance pode chegar, é impressionante. Agora, por que esses 3 são essa representação máxima, né, do gênero romance? Pelo seguinte, Proust deu para os personagens uma complexidade psicológica nunca vista até então. E eu acredito que nunca repetida também. Eu acho que ele criou seres humanos. O mais próximo de se criar seres humanos é o que ele fez nesse livro. Os tipos que ele representa, ele tem uma complexidade extrema, né? Ele leva à perfeição e supera o que Balzac já fez com grande excelência em sua comédia humana. Joyce, ele chega no limite da linguagem. Nós falamos muito aqui que literatura não é contar histórias, mas é trabalhar a linguagem. E quem mais avançou na história da literatura foi exatamente James Joyce. Ulisses, na minha opinião, é o melhor exemplo para isso, que esteja talvez no alcance de todos lerem. É um livro, embora tenha suas dificuldades, mas é um livro muito divertido, com muito humor, né? Ele tem um outro, que é o Finnegan's Wake, que eu admito que está além da minha capacidade de leitor, né? Para vocês terem uma ideia, o Otto Maria Carpo, em um dos seus ensaios, ele levanta aquela ideia de que o Joyce disse que ele escreveu Ulisses para ser analisado pela vida toda dos críticos, né? Aí ele fala, não, eu vou dedicar apenas alguns meses a isso, porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. A piada é válida, mas o livro de fato é um livro para ser lido durante toda a vida, e cada leitura ele se torna mais complexo, e não se esgota. O grande romance tem essa característica, e Ulisses, né, é um dos grandes exemplos nesse sentido de até onde a linguagem pode ir. E Kafka, ele, embora não seja necessariamente um estilista tão complexo quanto Proust, e não tenha experimentado tanto na linguagem quanto Joyce, mas ele levou a ideia de que o romance ele representa essa perspectiva do ser humano contra o mundo, o ser humano tentando compreender esse mundo sem Deus mais do que ninguém. As suas narrativas, né, colocando esse ser humano em conflito com a burocracia,
contra a própria humanidade, muitas vezes, também, contra a sua própria psique, contra a sua própria personalidade, é extremamente rico e sofisticado. Né? Então esses três representam, né, essa trindade de até onde o romance pode chegar. É claro que após eles houveram vários outros dobramentos que nós falaremos sobre isso posteriormente. Agora, tudo isso tendo sido dito, citando Proust, Joyce, Kafka e tal, fica muito claro que o grande tema da literatura do romance é o ser humano. E esse é o ponto. Um romance, ele é um livro, um ciclo de livros, que tem que ter um tema. O que significa isso? Vamos fazer uma comparação. O que é uma novela? Uma novela é uma narrativa mais curta, né, em que você possui um conflito apenas e os personagens giram em torno desse conflito. Ou seja, o autor da novela tem que resolver essa questão. Exemplos de novela: O Velho Mar, de Hemingway. Duas aqui, Tony Kruger e Morte em Veneza. E A Pomba, do Patrick Süskind. Todos eles são mais longos do que se espera necessariamente de um conto. E tem um conflito para ser resolvido. Você tem um certo número de personagens ali e eles giram em torno disso. O romance, ele tem que ir além. O romance, ele possui um tema, e dentro desse tema você tem vários conflitos sendo estabelecidos, e vários personagens, né, se digladiando em torno desse conflito. Então, quer dizer, todos esses escopos narrativos que se colocam ali, eles têm que existir para você fazer um debate em torno de uma perspectiva sobre esse tema. Então, portanto, agora já indo para a primeira lição. Se você pretende escrever um romance, você tem que partir de um tema. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma história na cabeça e você quer narrar uma história, um enredo, não escreva um romance. Escreva uma novela, escreva um conto, talvez o melhor formato para o seu problema, para o seu enredo, para a sua história, né, seja uma narrativa mais curta. Pense sobre isso. Será que o que você quer contar cabe em um romance? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Moby Dick, do Herman Melville. Não é a história de um marinheiro, Capitão Ahab, procurando desesperadamente, né, uma baleia gigante. Não é isso. Isso é apenas um enredo. O grande tema do livro é o homem contra a natureza, a partir de uma perspectiva fundamentada no conceito de sublime. Aquela baleia gigante, Moby Dick, é imensamente bela, é imensamente poderosa, imensamente mortal. Ela pode matar o homem. E o homem, diante disso, diante de tanto poder, ele quer destruir esse poder. Para quê? Para tornar-se tão poderoso quanto. E por isso que é uma história de vingança. O grande tema, na verdade, é isso. Não é o enredo em si, né? É essa vingança, né, de um homem que se vê pequeno diante da natureza. Jangada de Pedra, um romance de José Saramago. O enredo básico é o seguinte: Península Ibérica se descola da Europa. Vira uma ilha vagando pelo Oceano Atlântico. O que significa isso? Essa é a história apenas? Não. É uma reflexão sobre como que a Península Ibérica ela é culturalmente distante da Europa. E por isso que essa distância se reforça tanto que acaba se estabelecendo essa separação física no rompimento, né,
geológico da Terra que passa a vagar pelo oceano e se torna uma jangada de pedra. E mesmo, não podemos deixar de falar dele, Dostoiévski, aqui Crime e Castigo, que é uma história sobre culpa. Não é necessariamente sobre um estudante que mata uma senhora, que mata uma idosa. Isso é um enredo, isso aí é o que torna a narrativa possível. Agora, qual é o tema? O tema é a culpa. E como essa culpa pode ser expiada. E como que o ser humano pode lidar com essa culpa. Sendo que num primeiro momento ele se achava plenamente capaz de lidar com isso. Perceberam? Essas histórias, esses grandes romances, eles têm temas. Não é apenas a historinha, o enredo sendo contado. Então a primeira lição é isso. Você tem um tema? Se você tem um tema, escreva um romance. Se você não tem um tema, você tem uma história, um enredo que você quer contar, pense se não é melhor fazer um conto ou uma novela. Segunda questão. Você precisa estabelecer que tipo de autor você é. Você está no time do Joyce ou no time do Hemingway? Por que eu pergunto isso? Essa dicotomia muitas vezes é levantada para discutir onde a literatura chegou. Joyce tem a preocupação de chegar no limite da linguagem. O enredo para ele não é tão importante. Para Hemingway, o enredo tem a sua importância e ele é fundamental ser compreensível para todos os leitores, mas isso não significa que ele vai perder a sofisticação. Hemingway escrevia de maneira muito simples, né, e o seu objetivo era sempre cortar palavras, não somá-las. Então, quer dizer, é interessante você perceber qual dessas vertentes para o qual caminhou a literatura você está. Não existe uma certa ou errada. Você pode ter preferências. Você pode até discutir quem é mais importante. Eu particularmente considero o James Joyce. Mas talvez se você falar com o norte-americano ele vai dizer que não. Eu não sei. Em termos de influência, talvez, numérica, né? Hemingway talvez seja maior. Isso não é um problema você estar de um lado ou de outro. O fundamental é que você tem uma consciência muito plena do que tipo de narrativa você quer tomar e se aquele tema que você está usando é compatível com o tipo de narrativa que você vai fazer. O que leva para o próximo elemento, o terceiro. Você tem fôlego? Escrever 100 páginas, 200 páginas, não é ter fôlego. Deu para respirar? Pelo seguinte, Thomas Mann dizia que se você escrever uma página por dia, ao final do ano você vai ter um livro volumoso. E é verdade. Agora, você precisa escrever essas páginas de modo coeso e estilisticamente e tematicamente. Ou seja, do que adianta você pegar aquele pretexto tema que você tem e simplesmente ir escrevendo, somando páginas. Escrever também é fazer escolhas, certo? E isso vai exigir fôlego não apenas físico da escrita em si, mas também de reflexão, no sentido que você tem que pensar, será que isso funciona? Será que aquilo funciona? Se não funcionar eu tenho que mudar. E isso exige tempo, paciência e um trabalho muito pesado. Sobretudo se você optar por ser um autor, como nós falamos na outra aula, né? Que planeja a narrativa e não de escrita espontânea. Agora, dentro do gênero romance, você pode fazer, por exemplo, escolhas como escrever um livro chamado, por exemplo, dentro da temática do Roman Cliff. Romance com chave, né? Como os franceses se referem, que é aquele romance em que você estabelece uma chave para o leitor, né? E que ele vai ter que decifrar a partir das suas pistas. Muitas vezes esse tipo de romance é aquele romance que ele parte de personagens ficcionais para discutir o elemento
da realidade objetiva. Um exemplo clássico aqui, na verdade, de uma novela é a Revolução dos Bichos, que claramente é inspirado nos personagens da Revolução Russa. Ou seja, a chave é essa. Se você identifica um personagem, se você identifica quem é Stalin, quem é Lenin, aí você tem a chave do romance. É isso que te interessa? Fazer esse tipo de narrativa? Ou mesmo, né, você pensar nessas narrativas de gênero. Talvez você seja um autor de gênero. Você não precisa discutir a complexidade humana. Não. Você fazer um bom romance de fantasia, ou de terror, de detetive, é extraordinário. Né? Talvez você possa colocar o tema ali. Né? Como há, por exemplo, em Senhor dos Anéis. Né? Você tem um romance de fantasia, mas que existe o tema da lealdade. Né? O tema do bem contra o mal. Que pode parecer um tema simplório, mas dependendo de como você trabalha, é extremamente interessante. Dito tudo isso, você vai precisar do quê? De estrutura, de personagens, de inserir o seu romance no tempo, no espaço. Ou seja, ele vai ter que ocupar um mundo. É aí que está o trabalho. E isso será tema das próximas aulas. Vou discutir como você vai pegar esse seu tema e transformar isso, de fato, em narrativa. Que não precisa ser narrativa linear, de forma alguma. Pode ser uma narrativa extremamente complexa e entrecortada, né? Pode ser. Mas isso discutiremos depois.